Isso é ela dizendo que vocês devem se inscrever. Surgido no ano de 1848 nos Estados Unidos, o tabuleiro de Ouija serve para facilitar a comunicação das pessoas com os espíritos. O tabuleiro se tornou muito popular no mundo e foi utilizado em vários países, inclusive no Brasil, onde tem o nome de Jogo do Copo. Foi uma brincadeira feita com esse tabuleiro que resultou em um dos casos sobrenaturais mais famosos da Espanha. Maria Stephanie Gutierrez Lázaro tinha 17 anos no ano de 1991. A menina morava em Madrid com outros 5 irmãos, num pequeno apartamento perto da escola Valecas, que dá nome ao caso. Maria Stephanie era filha de Máximo Gutierrez Palomares e Conceição Lázaro de la Iglesia. A Stephanie ela era descrita como uma menina normal pelos seus pais, professores e pelas suas irmãs. Ela tinha 2 melhores amigas na escola, com quem ela andava nos intervalos, fazia os trabalhos escolares. É por causa de uma dessas melhores amigas que a vida da Stephanie vai mudar para sempre. Uma das melhores amigas da Stephanie tinha perdido o namorado por um acidente de moto. A menina queria desesperadamente fazer contato com esse namorado falecido. E sabendo que a Stephanie tinha um tabuleiro de Ouija em casa, pediu para a amiga trazer o tabuleiro na próxima aula que elas estivessem juntas. Aproveitando de um período que as meninas estiveram livres e que a professora não pôde comparecer, Stephanie e essas 2 amigas, 2 melhores amigas, foram até o banheiro da escola, botaram o tabuleiro no chão e se concentraram em fazer perguntas e em invocar o espírito desse namorado. Segundo as amigas, era Stephanie que estava conduzindo essa sessão, porque era ela que tinha o tabuleiro em casa e era ela que tinha mais experiência nesse processo. A brincadeira foi subitamente interrompida por uma professora chamada Dolores Molino, que encontrou as meninas de olhos fechados no banheiro e ficou absolutamente furiosa. Dolores não só passou o maior sermão nas meninas, como pegou o tabuleiro e quebrou ele ao meio. As meninas que estavam fazendo uso de um copo para evocar o espírito desse namorado se deram conta que no momento que o tabuleiro foi quebrado, o copo se encheu de uma fumaça muito esquisita e essa fumaça acabou sendo respirada por Stephanie. A partir desse dia, o comportamento de Maria Stephanie mudou completamente. Segundo os pais, quando retornou a casa, Maria Stephanie não era mais a adolescente feliz, alegre e amigável que ela sempre tinha sido. Stephanie começou a ter alucinações com vultos que circulavam a cama dela antes da menina dormir. Ela dizia que durante esses momentos ela via essas sombras ao redor dela, por cima da cama dela, pedindo para que ela fosse com elas, para que ela acompanhasse essas sombras. Com o passar dos dias, Stephanie começou a ter esse tipo de alucinação não só durante a noite, mas também acordada, à tarde, pela manhã e quando ela estava nas aulas. Quando ela estava em casa e entrava nesses momentos, mãe de Stephanie afirma que era impossível tirar a menina desse momento de transe. Ela simplesmente ficava parada, olhando para além. Era impossível de ser mexida, de sair daquele estado em que ela estava. Quando saía desse estado de transe, Stephanie dizia que tinha visto um longo corredor e que no final desse corredor tinham sombras, essas mesmas sombras que ela via durante a noite, pediam para que ela acompanhasse ela. Essas alucinações começaram a incomodar a Stephanie, um ponto em que as notas dela na escola começaram a decair e o sono dela começou a ficar muito perturbado. A menina começou a ter medo de ir para a cama, medo de ter essas alucinações com mais frequência. Infelizmente, o quadro da Stephanie, a partir desse momento, ele só foi agravado. Stephanie começou a ter não só alucinações, mas também ataques convulsivos. Durante esses ataques, ela espumava muito pela boca e também soltava uma espécie de grito. Segundo as irmãs da Stephanie, esse tipo de voz que ela fazia nos momentos da convulsão não era a voz real da Stephanie, não era a voz que ela usava para se comunicar, enfim, com os pais dela, com os irmãos, com todo mundo. Era uma voz assustadora. A mãe de Stephanie, que era epilética, a princípio achou que a menina estava apresentando um quadro de epilepsia também. Levou a menina ao médico, levou a Stephanie, achando que tudo ia se resolver, que ela tomaria remédio e que as convulsões seriam controladas e que as alucinações faziam parte desse quadro. Acontece que Stephanie, quando chegou ao médico, realmente teve esse diagnóstico de epilepsia, foi para casa com a prescrição, mas nada foi resolvido. Muito pelo contrário, apesar de medicada, Stephanie continuou tendo as alucinações e continuou tendo as convulsões em uma frequência cada vez maior. A Stephanie acabou se tornando um caso que eu acredito que seja um dos maiores medos de uma mãe e de um pai, que é quando um filho padece de uma doença, de algum problema e não tem nenhuma resposta médica, nada que possa ser solucionado em relação a isso. Mesmo sendo levada em outros tipos de especialista,
Nada resolvia a situação da Stephanie, muito pelo contrário. Os ataques começaram a ser cada vez mais frequentes, as convulsões mais frequentes. E, para piorar a situação, Stephanie começou a apresentar um comportamento muito agressivo nos momentos em que ela apresentava as atividades convulsivas, a ponto de que as irmãs de Stephanie, que dividiam um quarto com ela, começaram a ficar com medo da menina. A única coisa que esse pai, que essa mãe, que os irmãos da Stephanie podiam fazer por ela era escutar ela, torcer por ela, ver se com a continuação dos medicamentos, se esse quadro ia mudar, se ela ia se sentir melhor com o passar do tempo. Só que, infelizmente, Stephanie não foi se sentindo melhor. O quadro dela foi cada vez mais agravado. E quando a Stephanie falava sobre o que ela estava sentindo, falava sobre o que ela estava passando, ela começou a dar respostas muito estranhas. Ela dizia que sabia que ia morrer antes dos pais e costumava apontar para uma foto que tinha na sala de jantar da família e dizer que era aquela foto que ela queria que fosse usada no dia do próprio velório. Isso assustava, obviamente, os pais dela, assustava as irmãs. Só que ela começou a falar isso com cada vez mais frequência, falar isso com uma espécie de certeza, como se ela soubesse que ela fosse morrer. Mas o mais assustador que Stephanie falava é que ela tinha certeza que quando ela morresse, ela daria batidas na porta da própria casa para mostrar para os pais dela que ela tinha chegado no inferno. A situação de saúde da Stephanie só foi piorando com o passar do tempo. Chegou um momento que Stephanie não se sentia mais capaz de ir para a escola, de sair com as amigas, de ter uma vida normal. As convulsões foram se tornando tão fortes, mas tão fortes, que depois delas, Stephanie ficava vários momentos debilitada, não conseguia mais realizar nenhuma atividade, inclusive não conseguia mais ajudar os pais em casa, a mãe nas atividades domésticas. Até que uma noite, quando estava sozinha em casa com a mãe, Stephanie se ajoelhou, caiu no chão e começou a gritar muito, com as duas mãos abafando os ouvidos. De acordo com a mãe de Stephanie, os gritos que ela dava não eram femininos, era como se fosse um grito de homem, e que ela não parava de gritar. A mãe de Stephanie tentava ajudar, perguntava o que estava acontecendo, mas ela simplesmente não parava de gritar, não parava de sair esse som da garganta dela. E nesse momento, depois de muito gritar, Stephanie caiu no chão, numa convulsão, e depois disso ficou inconsciente. Uma ambulância foi chamada e Stephanie foi levada ainda inconsciente para o hospital. 3 horas depois, a menina morreu engasgada na própria saliva durante uma convulsão. Os médicos consideram que o que aconteceu com a Stephanie é muito raro, incomum, principalmente considerando o histórico saudável que a menina tinha. Stephanie morreu 6 meses depois que todo esse incidente aconteceu com o tabuleiro de Ouija. E, infelizmente, a família da Stephanie não teve nenhum tipo de paz ou sossego depois do falecimento dela. Assim que velaram o corpo de Stephanie, que chegaram em casa, os pais de Stephanie dizem que escutaram as batidas na porta que a menina disse que faria quando morresse. Obviamente isso foi muito assustador para a família de Stephanie, mas eles não se encontravam em condições de se mudar daquela casa, muito provavelmente eles estavam de luto, muito pesados por causa da morte da menina, a morte da filha. E eles continuaram vivendo as vidas que eles tinham antes, tentando levar as coisas adiante. Acontece que a partir da morte de Stephanie, a casa, o apartamento em que ela vivia com os pais começou a manifestar todo tipo de fenômeno esquisito. Em primeiro lugar, a mãe de Stephanie disse que as luzes da casa começaram a acender e apagar sozinhas. Luz do banheiro, luz da cozinha, e quando ela ia lá desligar, a luz ligava de novo. Isso era, obviamente, uma coisa que incomodava essa mãe, que incomodava as irmãs, incomodava o pai da Stephanie, mas elas não deram tanta bola assim, como eu falei, provavelmente eles tinham outras coisas na cabeça, provavelmente ainda estavam remoendo a morte da irmã, a morte da filha. Só que com o passar do tempo, a mãe da Stephanie percebeu que a cama da Stephanie ficava desarrumada com o passar do dia. Era comum que as meninas saíssem para o colégio, as filhas saíssem para o colégio, e a mãe fazia as tarefas domésticas, arrumava a cama de todas elas. Mas lá pela tarde, ela percebia que a cama da Stephanie, que tinha sido arrumada, obviamente depois do seu falecimento, estava desarrumada, como se a Stephanie tivesse passado por ali ou acordado na casa. Isso foi a primeira coisa muito alarmante para essa mãe, que ela compartilhou com as filhas e com o pai da Stephanie. E mesmo assim, isso não foi o bastante para que eles se mudassem dessa casa, desse apartamento. Eles continuaram morando lá, continuaram vendo pequenos fenômenos estranhos. O cachorrinho da família, que era um poodle, começou a se comportar de uma maneira muito esquisita com o passar dos meses. Ele se recusava a entrar no quarto que a Stephanie costumava dividir com as irmãs. Ele rosnava
para os corredores, ele rosnava para o banheiro, ele tinha comportamentos em que ele sentia muito medo de coisas que ninguém conseguia ver, se escondia, era encontrado embaixo de cama, era encontrado atrás do sofá, coisa que ele nunca tinha feito antes. Até que as irmãs da Stephanie começaram a ouvir a voz dela durante o dia, ouviam risada da Stephanie, ouviam a Stephanie respondendo coisas enquanto elas dialogavam uma com as outras. E elas falavam isso para os pais, a mãe já estava vendo esses fenômenos, vendo a cama sendo desarrumada, vendo essas luzes, o comportamento anormal do cachorro. Então as coisas estavam tomando um crescente, estão ficando cada vez mais assustadoras e mais pesadas, e eu acredito que isso foi vencendo também essa barreira que o luto impôs. Como eu falei no começo do vídeo, a família de Stephanie Gutierrez era uma família humilde, eram 6 pessoas, 6 filhos, numa casa, num apartamento. Os pais dela trabalhavam com construção, eles eram operários, não eram pessoas que tinham muita posse e nem muita possibilidade de se mudar de um dia para o outro caso eles se sentissem incomodados com algo. Acontece que escutar a voz da Stephanie começou a ser uma coisa extremamente perturbadora para as irmãs dela. O pai da Stephanie, mais tarde, ele admite que ele também começou a escutar a voz da Stephanie, principalmente risadas da menina, até que na noite do dia 19 de novembro de 1992, a família Gutierrez estava reunida na sala de jantar quando todos os porta-retratos da sala caíram ao mesmo tempo. Isso assustou, obviamente, toda a família, mas para além disso, o cachorro da família Gutierrez começou a se comportar como se tivesse sido atacado. Ele chorava, gritava, se encolhia num canto da casa. A família Gutierrez começou a ficar cada vez mais apavorada. Um crucifixo que tinha na sala dos Gutierrez, eu vou procurar uma imagem aqui para vocês, espero que eu encontre. Um crucifixo da família Gutierrez foi virado de cabeça para baixo do nada, e nesse momento que esse crucifixo foi virado, o pai Gutierrez, o Máximo, ele percebeu que a família não poderia mais ficar lá dentro, pegou os filhos, chamou a esposa e saíram correndo do apartamento e chamaram a polícia. Quem atendeu o telefone na delegacia foi o policial José Pedro Negri. José Pedro levou outros 4 policiais até a casa, até o apartamento da família Gutierrez, e quando eles chegaram lá e ouviram a explicação dos Gutierrez, o que estava acontecendo dentro do apartamento, eles pensaram que era uma espécie de pegadinha, eles nem sequer queriam entrar dentro desse apartamento. Só que o Máximo Gutierrez e a Conceição, eles realmente estavam tão assustados que eles acabaram convencendo os policiais a entrar, e eles resolveram entrar para fazer uma inspeção como se a casa tivesse sido assaltada, uma inspeção dessas de rotina. No momento em que o José Negri e os outros policiais entraram, esses policiais se sentiram tão mal, eles se sentiram nauseados e com frio, e acabaram dizendo para o policial José que eles não queriam continuar a inspeção do apartamento. O José então entrou sozinho, na verdade entrou com outro, na companhia de outro policial, e à medida que eles foram entrando na casa, esse mal-estar que sentiram também foi sentido por eles. Eles foram ficando cada vez mais indispostos, mas continuaram a caminhar, continuaram inspecionando o apartamento, abrindo as portas, porque era isso que eles tinham se proposto a fazer, até que eles viram um armário abrir sozinho e se fechar, com muita violência. Isso fez com que José quisesse interromper imediatamente a ronda do apartamento. Ele saiu correndo, ele e o outro policial, ligaram para a delegacia de polícia e falaram que eles não iam fazer a ronda naquele apartamento, que eles não iam completar a investigação, porque eles tinham visto algo sobrenatural. Esse é o único caso na história da Espanha que existe registro policial de uma atividade paranormal. A família de Stephanie, depois dessa noite, não dormiu mais nesse apartamento, eles conseguiram se mudar, e depois da mudança, a família Gutierrez nunca mais teve nenhuma experiência sobrenatural ou paranormal. Tanto o Máximo quanto Conceição Gutierrez atribuem a morte de Stephanie ao dia que ela brincou com o tabuleiro de Ouija. Eles acreditam que a partir daquele dia ela invocou alguma coisa, sem querer, obviamente, mas invocou uma espécie de entidade, de espírito, que realmente levou ela a falecer. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do caso da Stephanie Gutierrez, deem o like, se inscrevam, isso me ajuda muito. Vocês também podem me seguir no Insta, eu vou botar aqui pra vocês. E é isso, até a próxima!